1 Samuel capítulo 9 começa a trajetória de um homem chamado Saul. E antes de eu ler os versos que eu gostaria de ler para que a gente entendesse o contexto de toda a nossa pregação, a gente precisa saber que até então Israel era governado por juízes. Começou pelos patriarcas, quando cresceu demais, quando saiu do Egito, governado por Moisés, Josué, e começou o período de juízes. Vários juízes eram levantados, chamado assim de juízes, que julgavam segundo as leis que Moisés estabeleceu, e assim reinavam. O último deles foi Samuel, uma pessoa escolhida por Deus muito especial. Por mais que ele não fosse da linha sacerdotal de Arão, de Eli, Deus levantou ele como um homem de Deus, como um sacerdote. Ele não tinha título de sumo sacerdote, porque ele não era da descendência de Arão, mas ele era um profeta, um sacerdote segundo o coração de Deus, e um juiz que julgou a terra de Israel por quase 40 anos. Mas aí quando ele ficou velho, os filhos dele não seguiram o exemplo dele. Infelizmente isso acontece. A Bíblia diz que ele rodava a terra, a terra de Israel ficava em 4 cidades para conseguir cobrir todo o território. Talvez isso afastou ele da criação dos filhos, não sei. Ou os filhos escolheram um novo caminho. E aí, ao invés de seguir aquele legado do pai, os filhos começaram a seguir outra trajetória. E aí o povo de Israel chega em Samuel e diz assim: olha, seus filhos não são igual a você, nós queremos um rei, igual a todos os povos. E aí Samuel fica triste, vai conversar com Deus. Deus fala: não, fica tranquilo, que eles não estão rejeitando você não, então é me rejeitando, constitui o rei para eles. E aí acontece essa história aqui que a gente vai ler, verso 1 ao 3, eu vou pular um pouquinho para você entender. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Arfias, benjamita, homens de bem, rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O cara era charmoso, né? Sei lá. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo dos moços e dispõe, e vai procurar as jumentas. Pula para o verso 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostramos-nos porventura o caminho que devemos seguir. Pode ir para o verso 14 agora, por favor, porque aí ele se encontra com o profeta Samuel. Subiram, pois, a cidade, e ao entrar, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a essas horas, verso 16, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis um homem de que eu já te falara, esse dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, te peço, onde é que se é aqui a casa do vidente ou a casa do profeta. Verso 19. Samuel respondeu a Saul, e eu gostaria que você prestasse atenção no verso 19, porque o segredo da ministração está nesse verso. Eu sou o profeta, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã eu te despedirei. Agora presta atenção nessa frase: e tudo quanto está no teu coração te declararei. Aí você olha aqui para mim rapidinho, você pode pensar que ele estava preocupado com as jumentas do pai dele, de Quis, porque elas haviam sumido. As jumentas sempre tem algo extraordinário na Bíblia, mas não era nesse caso as jumentas que Saul estava se preocupando. Eu vou provar para você.
O que estava no coração de Saul, que afligia o coração de Saul, que estava intentando a vida de Saul, não era as jumentas de Quis, seu pai. Olha o verso 20. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Saul já tinha ouvido falar, porque ele era de uma família próspera, ele era de uma família que fazia parte dos líderes de Benjamim, então ele já sabia que Samuel estava buscando um rei para Israel, e quando Saul ouve isso, ele começa a colocar no coração dele: eu vou ser esse rei. Tanto é que Samuel fala para ele: o que está no teu coração eu vou te declarar. Agora as jumentas, isso aí não está no teu coração, não é isso que você está preocupado, já voltaram lá para a casa do teu pai. Não é para você que está reservado todas as coisas? Naquele momento, Samuel, o homem de Deus, estava dizendo a Saul: assuma o controle da sua vida. Não é Quis, seu pai, não é as jumentas, é você que tem que tomar as decisões, é você que tem que segurar as coisas que você precisa, é você que tem que tomar o controle da sua vida, tomar as posições necessárias, ou seja, agir. Porque o que está dentro do seu coração, Deus tem reservado para você. Uau! Como será que Saul fez? Aí a Bíblia conta, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou ler os textos todos, eu vou só citar os versos, senão a gente vai passar, que algumas coisas aconteceram e eu quero fazer alguns parâmetros dessas escolhas, porque todo mundo sabe aqui que Saul foi um rei rejeitado. Saul foi um rei rejeitado. Ora, ele era fruto do pedido do homem. O homem insistiu tanto com Deus para um rei, e Deus deu a Saul. Quando o homem não queria tanto um rei, Deus foi lá e construiu um rei segundo o coração dele. Então eu já começo dizendo para você: não fique insistindo muito em alguma coisa na sua vida que Deus já respondeu não, porque se você ficar insistindo, a parábola do vizinho inoportuno pode acontecer na tua vida, a resposta pode vir, e o que vai ser gerado em você não vai ser Samuel, vai ser Saul. O que vai ser gerado em você não vai ser Davi, vai ser Saul. Deus também responde não. Para dizer a verdade, a maioria das vezes. Mas aí vou contar a historinha para vocês aqui, porque aí a Bíblia conta que Samuel reuniu 30 pessoas na casa dele para um jantar, um banquete. Ele estava indo na época de sacrifício, era a época que o profeta era honrado, ele fazia festa, celebração. Deus é um Deus de festa, nós servimos um Deus que celebra e faz festa. Então fez aquele jantar maravilhoso, mas ao invés de Samuel sentar na posição mais destacada, ele põe Saul naquele lugar. O que será que passou na cabeça daqueles 30 homens? Quem que é esse cara aí? Esse bacana aí, sentou no principal lugar. E se você for estudar histórias da época medieval para trás, você vai ver que a parte da coxa de algum animal, quando fazia-se a refeição, dava-se ao rei. Não sei porquê, mas a coxa era algo assim, o prato principal. Samuel manda servir a coxa para Saul, o prato principal. Samuel honra a Saul. Samuel estava ensinando a honra que se devia dar às pessoas importantes. Samuel estava ensinando um princípio claro a Saul: se você quer ser alguém que assume o controle da sua vida, se você quer ser alguém que toma as decisões corretas, estabeleça a sua vida com honra. Uau! Mas Saul desaprendeu rápido. A Bíblia conta mais para frente que Deus manda Saul exterminar os amalequitas. Tem uma longa história aí para trás. Depois você estuda e vai saber por quê. E a ordem era clara, era para exterminar tudo, não sobrar ninguém. Mas Saul fez quase tudo. O que Deus manda a gente fazer não tem metade. Fala para o teu irmão: o que Deus manda fazer não tem metade, é por inteiro. Fala para ele. Não fala para mim não, fala para ele.
o que Deus manda fazer por inteiro, não é pela metade. Amém? E Saul extermina todo mundo, mas ficou com os bois, o gado, aquela coisa toda, e ficou com o rei dos Amalequitas. Sabe por que ele ficou com o rei dos Amalequitas? Porque naquela época, quando um rei conquistava um outro reinado, ele levava o rei conquistado amarrado e era celebrado como um troféu, aquele rei conquistado amarrado. Saul estava pensando na honra para si. Aí Samuel chega e fala assim: olha, mas Deus mandou você exterminar tudo e você manteve o rei dos Amalequitas vivo. Samuel não teve conversa. Samuel obedecia Deus 100%. Ele pegou a espada e matou o rei dos Amalequitas. E aí ele ia indo embora. E aí Saul fala: não, você não pode ir embora agora. Porque se você for embora agora, as pessoas, os homens de valor de Israel, vão pensar que eu sou um desonrado. Vem me honra. Vem me honra. Vem me honra. Insistiu tanto que Samuel, que gostava de Saul como um filho, Samuel tinha um carinho grande por Saul. Às vezes eu escuto assim: fulano de tal está indo para o inferno, já fez a vida dele no inferno, mas bispo, ele gosta tanto de você. Eu falo assim: que bom que ele gosta de mim, mas gostar de mim não leva ninguém para o céu, não. Quando ele gostava tanto, Samuel gostava tanto de Saul, isso não fazia diferença. Saul tinha que gostar de Deus. E a Bíblia diz que Saul desonra a honra que ele tinha aprendido. O controle que veio para a mão dele, ele perdeu. Aí a Bíblia fala no verso 26, isso é importante para você, que Samuel vira para Saul e fala: vem, eu vou te encaminhar. Usa essa expressão: vou te encaminhar. Enquanto Samuel encaminhou Saul, Saul deu certo. Enquanto o rei Josias foi encaminhado pelo profeta Joiada, deu certo. Enquanto nós temos pessoas estabelecidas em nossas vidas, homens de Deus ou mulheres de Deus, que nos encaminham, que nos orientam, e a gente escuta a orientação, não é entrar pelo ouvido e sair pelo outro, as coisas dão certo. O controle da vida da gente está nas nossas mãos. Mas aí um dia ele estava indo para a guerra, e a Bíblia diz que Samuel demorou, e os soldados de Israel só faziam guerra quando Samuel fazia o sacrifício, abençoava o povo, e eles saíam para a guerra e assim venciam. Mas aquele dia Samuel demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Quando ele demorou 7 dias, Saul falou: olha, vou fazer eu mesmo o sacrifício. Ele foi e fez o sacrifício que era de Samuel fazer. Saul fez o sacrifício que era a função de Samuel fazer. Saul foi lá e fez o sacrifício. E a Bíblia diz que naquele momento que ele botou o fogo para fazer o sacrifício, sabe o que aconteceu? Samuel chegou. Num momento, Samuel já olhou para ele: você ficou doido? Hoje Deus teria estabelecido o teu reino para sempre. O que isso quer dizer? Preste atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus. Tem gente que vai perdendo as referências da vida dele, ele vai perdendo as referências da vida dele, ele vai perdendo aquele exemplo que ele tinha e começa a achar que ele mesmo pode fazer as coisas por ele mesmo. Isso não é ter controle da vida, isso é perder o controle. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém ou não? Ele começou a se perder. Ele achou que ele podia fazer o sacrifício. Eu escutando minha mãe esse dia falar, ela estava falando uns estágios que a gente vai encontrando na vida das pessoas na igreja. Ela começa assim, ela começa perdendo a admiração pelo líder. Depois que ela perde a admiração, porque a admiração é algo importante, ela começa a perder o respeito. E quando ela perde a admiração e perde o respeito, ela entra numa linha em que ela vai ter choque. Não perca o respeito, não perca a admiração. O Hebreus é claro, no capítulo 13, os guias foram constituídos para te ajudar, para ser bênção na tua vida. Se você começa a perder a admiração, o Saul começou a perder a admiração por Samuel. Ele talvez achou que Samuel era um velhaco, talvez ele achou que Samuel era um cara que ficava só espiritualizando as coisas, talvez ele achou que Samuel era um santinho demais. Eu não preciso disso, eu sou guerreiro, eu sou batalhador, eu posso fazer esse sacrifício, eu sou macho.
perdeu o respeito, perdeu o reino, perdeu o controle. Tinha tudo para ter o controle da vida dele, tinha tudo para ter o controle do reino, perdeu. A Bíblia diz que nesse dia, nesse jantar maravilhoso, voltando um pouquinho na história, Saul, diante daqueles 30 homens, unge, ou melhor dizendo, no outro dia de manhã, Samuel unge Saul rei. Ele pega o azeite, ele pega aquilo que é estabelecido na Bíblia. Provavelmente ele ungiu as mãos, os dedos dos pés, do jeito que a Bíblia manda fazer. Derramou óleo sobre a cabeça dele, fez toda aquela cerimônia, fez todo o cerimonial. Mas quando foi para Saul fazer a cerimônia dele, respeitar o cerimonial diante de Deus, respeitar o culto diante de Deus, o que ele fez? Ele desprezou. Quando a gente despreza as coisas de Deus, o cerimonial, quando Deus faz o cerimonial na nossa vida, óleo da cabeça pesa, Deus traz unção, Deus traz graça, Deus traz misericórdia, Deus traz vida, Deus traz transformação, e de repente a gente despreza tudo que Deus fez na nossa vida por um momentinho que o autor de Hebreus fala. Prazer momentâneo. Rapidinho. Joga tudo fora, pastor. Joga tudo fora. Perde o controle da vida. Vocês não estão entendendo. Eu vivo falando, rotina é bênção. A pessoa acha que quando sai da rotina que as coisas que são boas. Não, eu tenho que sair da rotina, eu tenho que ser um cara que sai da rotina. Rapaz, rotina é bênção, sair da rotina é perder o controle. Sair do cerimonial de Deus é perder o controle. Você não tem controle mais para onde você vai. A Bíblia é clara, se você entra em Cristo, o demônio, o espírito maligno que é em você, sai. Jesus te liberta, não estou falando só de possessão, pode ser qualquer tipo de ação maligna sobre a tua vida. Jesus te liberta, a sua vida é limpada, ela é varrida, aí você vai para o mundão de vez. A Bíblia diz que aquele demônio volta e traz 7 piores, porque ele encontra a casa toda arrumadinha, e a primeira coisa que eles fazem é botar uma luzinha lá daquelas de boate. Saul não entendeu, e aí eu vou terminar dizendo uma coisa. A Bíblia diz que Samuel, presta atenção nessa parte, que é um texto maravilhoso da Bíblia. A Bíblia diz que Samuel fala para Saul assim: olha, vai acontecer 3 coisas que vai comprovar a você que o que eu estou falando é de Deus. A terceira é a mais importante: você vai encontrar com os profetas, o Espírito Santo vai tomar a tua vida, você vai começar a profetizar com eles, e você se tornará um novo homem. Quem quiser grifar, porque eu rabisquei aqui na minha Bíblia, é 1 Samuel 10, verso 6. É lindo esse texto. E a Bíblia diz que foi um negócio tão profético, tão sobrenatural, que era para acontecer nos dias que vinham, mas Deus mudou a ideia e aconteceu naquele exato momento. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Ter o controle da vida nossa é ser cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe o que fazer. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe a direção que deve tomar. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que atitude tomar. Só as pessoas cheias do Espírito Santo têm sabedoria. Só a pessoa cheia do Espírito Santo tem conhecimento. Só a pessoa cheia do Espírito de Deus é diferenciado. Saul teve isso. Mas no final da vida dele, a Bíblia diz que tinha demônios que vinham atormentá-lo. Atormentá-lo. Talvez hoje ele seria internado numa clínica de repouso. Foi assim que Davi entrou na vida dele. Traz aquele menino que sabe tocar uma harpa, e Davi ia lá, tocava harpa, e quando Davi tocava harpa, o demônio que atormentava ele saía. Saul perdeu o controle da vida dele o dia que ele deixou de ter relacionamento com o Espírito Santo. Você só vai ter controle da sua vida de fato quando o Espírito Santo controlar a sua vida.
Você só vai ter, vou repetir, você só vai ter controle da sua vida de fato quando o Espírito Santo controlar a sua vida. Eu tenho que dar um exemplo negativo para você entender o que é positivo de Deus para você. Porque depois veio um outro homem, um menino, esse sim, assumiu o controle da vida dele desde o início e jamais perdeu. O dia que berou, de vez em quando bera, quando o profeta Natan chegou em Davi e disse assim: olha, você está em pecado, você errou. Sabe o que a Bíblia fala que Davi fez? O homem mais poderoso da época. Não vou falar que ele era o Donald Trump não, porque ia criar controvérsias, né? Mas, enfim, era o Donald Trump daquela época. Sabe o que ele fez? Rasgou as vestes, se humilhou. Todo mundo via isso. Que isso? O homem mais poderoso da terra, o grande batalhador, o grande guerreiro, Davi se humilhado desse jeito. Porque Davi sabia o que Pedro soube logo 3.000 anos depois: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, que no momento oportuno Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te constituir. O controle vai voltar para a mão certa. Quer saber a decisão que você precisa tomar? Quer saber a escolha que você precisa fazer? Ela está no Espírito Santo. Ela está dentro da nuvem. Ela está dentro do rio. Ela não está em outro lugar. Sabe a voz que você precisa ouvir? E olha que a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. A gente tem que tomar cuidado. A voz que você precisa ouvir, sabe onde ela está? Na nuvem. No altar. O Espírito Santo tomará você. E você vai profetizar com os profetas. E será tornado um novo homem, uma nova mulher. Mas diferentemente de Saul, você não perderá o controle.